tem, no caso da novela, Amor à Vida, o Atílio, que ficou desmemoriado. Será que na vida real a gente pode passar por isso? Hoje, o doutor Leandro Teles, que é neurologista, está com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, Kátia? Olha, quando a gente fala em perda de memória, é uma coisa. Agora, quando a gente fala na pessoa esquecer fatos muito importantes, e parece que esses fatos nem aconteceram, isso é um problema neurológico mesmo? Pode acontecer? Sim, são duas coisas diferentes. O mais comum é aquela pessoa que no dia a dia tem dificuldade em fixar uma memória nova. Então isso é comum, né? A memória pode recente. Ser, memória recente, pode ser por desatenção, por problemas de ansiedade, até problemas de memória mesmo. Então Outra você me dá seu telefone, eu vou anotar e depois eu esqueci. Exatamente, esquece de dar recado, esquece a chave na porta do carro. Esse esquecimento é a dificuldade em fixar memórias novas. Isso é uma coisa. Outra coisa é você apagar a sua biografia, apagar uma memória que estava muito bem consolidada, como a gente está vendo na novela. Isso é muito mais raro, porque o cérebro ele protege muito bem esse tipo de memória. Tanto que com as pessoas que sofrem com Alzheimer, elas perdem a memória recente, mas a antiga não, né? Exatamente. No Alzheimer, inicialmente a pessoa tem uma dificuldade em fixar memórias novas e só tardiamente, geralmente após muitos anos, que a pessoa passa a esquecer quem ela era, a sua biografia, seu histórico de vida. Então esses quadros de perda de memórias consolidadas são muito raros e infrequentes. Pode ser por problema neurológico, geralmente grave, extenso, porque o cérebro não guarda tudo num lugar só. Sim. Ele guarda espalhado. Tem caixinhas, né? Ele guarda em lugares espalhados, então não fica num arquivo só, já por segurança. Ou pode ser por problemas psíquicos, psiquiátricos. Então é comum, não sei se vai acontecer isso na novela ou não, isso é só o autor que pode nos dizer, a pessoa recuperar essas memórias. Elas só ficarem inacessíveis por um tempo. Mas normalmente elas ficam inacessíveis por quê? Então, por algum trauma psíquico, alguma ruptura. Então é muito Mas comum. não uma coisinha leve, um problema leve, isso não. Ou um problema psiquiátrico, e aí tem causas variadas. Agora, o problema neurológico é muito infrequente você ficar inacessível à memória e depois ela voltar. Então, esse caso é um caso bem fictício, na verdade. Não é um Coisa caso de novela, né? É bem de novela. Agora, no dia a dia da gente, a gente pode começar a perceber que a gente está esquecendo as coisas com facilidade. Tem alguns exercícios para a gente deixar a memória sempre esperta? Tem pra sim. gente assimilar melhor? Então, isso que você falou é verdade. Todo mundo aí na rua, onde eu passo, mesmo no consultório, a gente tem uma epidemia de pessoas que estão esquecidas, não estão lembrando, né? Então, eu trouxe aqui alguns testes bem simples para fazer. A gente sempre acha que a memória é uma função, mas a memória, na verdade, ela é um processo, né? Então, a primeira coisa que eu queria que o pessoal em casa fizesse com a gente é um exercício bem clássico de memorizar. A gente tem algumas figuras, né? Se quiser abrir lá para o pessoal, a gente tem... Cavalo, chave, carro. Chapéu, avião, tartaruga. São coisas bem fáceis, né? Então vou dar um estímulo visual. Cada um em casa, e você aqui, Kátia, que vai representar o pessoal de casa, vai criar uma estratégia, né? Então você tem que ter uma boa atenção, concentração. Então você tenta vincular esse nome a alguma coisa, porque ao final do nosso teste, eu vou pedir de novo essas figuras. Eu quero ver quem guardou. Isso. Aqui são 6 figuras, é um teste relativamente difícil. Né? Se conseguir memorizar... Você em casa vai memorizando. Não pode escrever, porque isso é sacanear. É só memorizar. Eu vou tirar seu ponto então também. Não, mas ele não me fala, ele só me estrepa. Não vai ajudar, não. Então, cavalo, chave, carro, chapéu, avião, tartaruga. Tá fácil, né? Cavalo, se a pessoa conseguir memorizar 3 ou 4, tartaruga, tá bom. ótimo. Já fui. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um distrator. Eu vou dar outros testes pra gente brincar de outras coisas. E depois, ao final, eu quero ver quem lembra dessas figuras aí. Tá bom. Então vamos pro próximo. Esse é interessante, esse é um teste de atenção. Para você memorizar, Kátia, é importante que você tire do ambiente aquilo que é mais importante. Então você precisa reconhecer o padrão e tirar do contexto aquele padrão que você quer memorizar. Aqui é uma frase, está escrito em inglês, propositalmente, pouco importa o que está escrito. Eu só quero que você, o pessoal de casa, contem para mim quantas letras F existem. Não aponta. Então conta de uma vez só quantos Fs você encontra nessa frase. Os câmeras aqui também estão contando, o pessoal aqui do estúdio. Já contei. Eu vou ver se eu tô certa. Todo mundo conta e vê quantos Fs que foram contados aí. E aí? Peraí, tô chegando no final. Já contei. 6.
Perfeito. Então a Kátia foi perfeita, tenho certeza absoluta que muito pouca gente em casa conseguiu esse número que você conseguiu. Porque é super complicado e difícil. Porque você não presta atenção? Esse teste de reconhecimento de padrão. Aqui, pra você ter uma ideia, a média, Kátia, esse teste foi aplicado inúmeras vezes, a média é em torno de 3, 4 letras Fs encontradas. Muita dificuldade, às vezes, da decodificação da palavras pequenas como off, o cérebro tende a passar batido. Mas você, para uma pessoa bem concentrada, deve ter uma memória razoavelmente boa. E eu sou atenta a detalhes. Então você, nesse caso, teve uma facilidade maior. Tenho certeza que tem muita gente em casa que conseguiu 3, 4, 5. Olha, 6 são poucas pessoas. Isso é um capricho do seu cérebro que te torna capacitada. Mas eu acho que é, na verdade, a adrenalina do estúdio, do programa. Também pode ser. Isso também ajuda bastante. Tá todo mundo vendo, se você for mal num teste. Não por isso, mas de você ficar atento o tempo inteiro por 4 horas, tanto que na hora que você sai do ar, demora 2 horas para você voltar ao normal e ficar tranquilo. Talvez por isso, você tem o ponto, você é a pessoa que está entrevistando, você tem que ter um jogo de cintura maior, então você consegue partilhar e reconhecer esses padrões. Perfeito. Então o pessoal de casa que foi mal nesse teste, que não conseguiu achar os 6 Fs, né? Então, aqui tem um F, né? Primeiro, 2, segundo, 3, terceiro, 4, 5, 6. 6 Fs. Provavelmente está com essa dificuldade de tirar, então, do ambiente aquilo que é relevante e importante. Problemas de atenção levam a problemas de memória. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Quanto? 9? Isso mesmo. Aqui é para encontro intruso, né? Então vamos devagarzinho e ver quem encontra o intruso. Porque isso é uma coisa importante, né? Às vezes num ambiente bagunçado, a informação relevante é uma agulha no palheiro, né? Literalmente. Então aqui eu quero que você me diga o que destoou deste ambiente, desse teste. Já achei. Aponta pra gente, então. Este 6. Perfeito. E tem outro intruso aí. Vamos ver. O 6 foi o primeiro. Outro 6. Perfeito. Então aqui é uma coisa importante, você conseguiu tirar do ambiente poluído uma informação relevante. E aí já vai uma dica, o ambiente atrapalha a memorização. Trabalhar em ambientes bagunçados, desorganizados, barulhentos, tudo isso causa uma dificuldade de memorizar. O cérebro ele gosta de que tipo de estímulo? Aquele que salta aos olhos, aquele que destoa do ambiente, aquele que é intenso, repetido, aquele que tem um componente emocional. Tudo isso o cérebro fixa com mais facilidade. Né? Olha como é um processo. Ele vai ter que tirar do ambiente, vai ter que atribuir uma relevância, criar um rastro para depois você ir buscar. Então a memória é realmente uma das coisas mais complexas da natureza e mais interessantes por conta disso. E a gente tem que aprender a forma que a gente, com individualidade, trabalha com uma memorização mais fácil, né? Seja ela visual ou associando alguma coisa, Perfeito. né? Então sempre que você se colocar diante de alguma coisa importante, você precisa avisar o seu cérebro que isso é importante. Então tem gente que às vezes circulando... Ou repete várias vezes, né? Ou repete, ou faz o que você falou, um link mental, uma associação mental, né? Eu decodifico, aluno faz muito isso, né? Quem já musiquinhas e tudo mais, musiquinhas, para decorar fórmulas de física, a tabela periódica, por exemplo. Então, tudo isso facilita muito o processo. Então, com isso, a gente vai ver que no dia a dia a gente vai ficar um pouco... O cérebro tem que estar descansado e apto, mas o estímulo também tem que ser bem apresentado, né? Tem mais um? Tem. Vamos ver. Isso aqui é legal, porque tudo que está escrito é a cor diferente. Aqui o fundo não ajudou tanto, tá um fundo azul, mas acho que ali pro pessoal tá legal. Não, dá pra ver. Aqui é interessante que eu quero que você leia em voz alta a cor que a palavra foi escrita, não o que está escrito, né? Vermelho, lilás, verde. Lilás, azul, salmão, preto, verde, azul, preto, lilás, vermelho, verde, azul, vermelho. Perfeito. E de novo, a Kátia desfilando uma alta capacidade. Atenção. Aqui é uma coisa interessante, você tem que inibir, porque o cérebro tem a tendência mas eu tenho uma tática, eu não leio a palavra, eu só vejo uma letra com a cor. Então, no caso, você usou uma estratégia. Isso, perfeito. E no dia a dia a gente tem que fazer isso. A gente, às vezes, tem que inibir aquilo que não é necessário. Entender qual o estímulo que está confundindo a memorização para entender qual é o estímulo relevante. É muito comum. Aqui a gente tem um distrator, porque o cérebro tem a tendência de ler. Tenho certeza que muita gente teve dificuldade em casa. Aqui no estúdio, algumas pessoas tiveram dificuldade nesse tipo de teste.
teste em sustentar a atenção. Porque leem a palavra toda e Porque fica difícil você falar azul quando fala vermelho, quando na verdade você tem um azul, né? A pessoa acaba entrando no piloto automático e ela começa bem, geralmente, se cansa e aí depois acaba entregando no final, entregando os pontos. Vamos ver mais um, eu gosto de fazer isso. Vamos ver mais um. Essa aqui é uma conta de cabeça, né? Uma conta de cabeça. 2040, 2040, 2070, 3070, 3090, 4090, 5.000. Perfeito. Você acha que tá certo essa conta? 1040, 2040, finalmente 2070, a gente conseguiu pegar a Kátia pelo menos em um teste aqui, né? 3090, 4090, E aí, 4.090. mais 10 dá quanto? 4.090, 4.100. Perfeito. Ah, eu falei 5.000. Então, na segunda vez, aqui Foi é uma coisa... lezeira. E com certeza muita gente em casa chegou no seu resultado. É, porque a gente vai no... Esse é o mais fácil. Então, no final a Onde pessoa... a gente erra. Isso, a pessoa perde aquela humildade inicial, né? Fala assim, não, vou comer, o teste deve ser difícil. Agora é fácil. Aí no final a pessoa vai que vai. Mas isso a gente faz na vida também. Toda hora. Tudo que é mais difícil a gente presta mais atenção. Aquilo que é mais corriqueiro a gente esculacha. E esse tipo de teste foi para mostrar exatamente isso. Quando a gente diminui as nossas defesas, a atenção, vou ficar esperta até o fim a gente agora. fica fadado ao erro. É verdade. Demorou, mas eu sabia que a gente ia me conseguir. pegar em alguma coisa. Tudo bem, mas aquela primeira memória, você não vai me pegar. Essa aqui é a memória operacional. Então o resultado 4.100. 4.100, o pessoal que tiver em dúvida ainda em casa pode na calculadora. pôr na calculadora. A gente inclusive colocou no site também para a pessoa depois de checar, legal, né? Porque legal. depois tem a... Mais um, vamos ver. Tem mais um? Ou vamos voltar aquelas imagens? Vamos voltar nas imagens. E aí vamos ver. Eu queria... Eu vou falar. Fala. Ó, você vai anotando aqui qual é, aqui qual é, aqui qual é, e aqui também, para ver se a gente acerta. Você acha que você sabe? Eu tenho certeza que Eu posso então pedir, eu posso apontar e você me diz qual que é naquele? Pode. Então, esse aqui, ó. Este aqui é avião, Perfeito. E esse aqui? esse é carro. É o decore salteado. Vou pedir salteado para você Também. ficar mais difícil. Carro, Aqui em cima. chapéu, Chapéu. Aqui. tartaruga. Tartaruga. Aqui em cima. Aqui, peraí, cavalo. Cavalo. Perfeito. E aqui chave que você esqueceu. Essa fui eu. Essa aqui é fácil. A minha memória é fotográfica. É, perfeito. Mas aí eu te Vamos falo. ver se dá certo, né? Vamos mostrar o gabardine. Agora eu vou fazer na sequência. Cavalo, chave e carro. Depois, aqui, chapéu, avião, tartaruga. E qual que foi a sua tática? A minha memória é visual. Então, quando eu vou... Quer ver? Vamos esperar abrir. Quando eu vou tentar decorar alguma coisa, eu guardo a imagem. Eu não guardo... Aí eu guardo a imagem e associo a palavra. Perfeito. Como o telefone, eu tenho que visualizar o número e eu, quando penso no telefone, eu vejo o número. Então, é desse jeito. Perfeito. E tenho certeza que assim, você também foi de maneira muito espetacular, acima da média do pessoal de casa. Então, 6 palavras que você absolutamente desconhecia, até porque eu enviei essas imagens agora, na última hora no programa, né? Porque até gostaria que você fizesse sem conhecer. Não, gente, mas é, senão perde a graça, né? Mas você está de parabéns, foi muito bem, com aquele deslizezinho que é bom, porque... Será que eu sou normal? Isso. Porque senão a gente ia falar... Né? Mas deve ter gente, muita gente em casa falando, nossa, agora eu entendi porque que ela comanda o programa há tanto Então, mas tempo. sabe por quê? Porque eu gosto de memorizar. Eu tenho uma mania péssima, pode ser até considerado meio loucura. Se eu estou no carro sozinha, para eu não ficar entediada, eu não só escuto música, mas eu fico somando os números das placas, vendo as letras, vendo se repete, para você, sei lá, se Isso é uma coisa ocupar, importante. né? Você, então, exercita o seu cérebro continuamente. Isso é fundamental. Mesmo na rotina do seu dia a dia, Eu você tô exercitando. Exatamente. Está tirando o seu cérebro daquela postura de rotina, tédio, e está exercitando. Por isso que você está tão rápida, está tão afiada. Tomo banho no escuro e com a mão esquerda. Isso Legal você já me também. ensinou. Já te ensinei. Inverter talher. Então tem que realmente sair Dormir da do lado rotina. contrário da cama. Dormir do lado contrário. Então, de vez em quando, tem que colocar desafios cerebrais, porque a rotina e o tédio são 2 inimigos da memorização, da criatividade. Hoje em dia a gente faz muita coisa, só que muito no automático. Então, mas não é porque a gente também já sabe mais ou menos o que vai acontecer? Quer dizer, se eu faço todos os dias o mesmo caminho da minha casa para cá, muitas vezes a gente nem se toca que a gente está no metade do caminho. Você vai pensando em tanta coisa e vem no automático. Perfeito. Por que não mudar de caminho e fazer coisas Isso é o diferentes? ideal. Né? Tem gente que quando se distrai, acaba fazendo um caminho tradicional e erra o endereço, né? Acaba, tem que ir pro dentista, acaba em casa, por exemplo. Isso é bem típico. Então, é o piloto automático comandando a sua vida. A gente faz em torno de 70%, 80% das atividades no piloto automático. Isso é muito. A gente tem que, mesmo triste, dentro da rotina, procurar
colocar um desafio para exercitar a memorização, a atenção, a criatividade. Se coloque na frente do novo, do inédito sempre, né? Temos muitas dúvidas de vocês, telespectadores. Vamos pegar algumas para o doutor Leandro responder. A primeira delas, ó. Rose, doutor, sou muito repetitiva. Pode ser problema de memória? Então, pode. Ela não colocou aqui a idade dela, mas um dos sintomas da memória é a pessoa ficar repetindo e repetindo e repetindo. Quando acontece em pessoas jovens, isso quase sempre é um déficit de atenção, ou é ansiedade, ou um distúrbio de sono. Quando a repetição acontece em pessoas mais velhas, acima dos 60 anos, sem dúvida nenhuma é hora de procurar um médico. A pessoa te conta uma coisa, dali 5 minutos, esqueceu. a mesma coisa, depois a mesma coisa. Então, que nem eu falei, o sintoma de memória, ele pode sinalizar vários problemas. Como a memória é um processo, cada ponto do processo pode estar alterado. Mas uma vez que a gente vai treinando diariamente esse cérebro, vai fazendo com que ele tenha ali um estímulo diário, eu posso evitar doenças como Alzheimer, por exemplo, ou não? Você reduz. Um dos fatores de proteção do Alzheimer é a alta escolaridade, é trabalhar usando o cérebro. Então isso realmente protege. Então as pessoas que estudaram mais, que trabalham em coisas que o cérebro é usado, elas ficam mais protegidas. Não quer dizer que não vão ter. Mas eu posso adiar o aparecimento. Pode aparecer mais tardiamente, você vai ter mais artifício para combatê-lo, principalmente em fases iniciais. Legal. Bom, volto porque tem outro teste para a gente fazer, né? Oba, vamos para mais um teste. Vamos ver qual é esse. Agora a gente trouxe, na verdade, uma espécie de um quiz, são algumas perguntas que o pessoal vai responder em casa. Tá bom. Então a produção pediu alguma coisa bem simples para o pessoal em casa. Na verdade, se ele tem ou não o sintoma, e depois vai ter um score final, né? Vamos lá, primeira pergunta, o pessoal responde em casa. Você troca de cômodo, esquece o que foi fazer no outro ambiente. Frequentemente eu faço isso ou raramente? Exatamente. Tá. Se a pessoa for frequente, ela marca no frequente, raro. Eu raro. Hoje, o raro. Eu também raramente acontece isso, mas tem gente que é com muita frequência, troca de ambiente, chega lá e esquece o que eu vim fazer. Então, mas antigamente eu fazia isso com muita frequência, mas eu comecei a ficar esperta e atenta para não entrar no automático, então... Você estava numa fase de memória ruim. De memória ruim. Uma fase desatenta. Então o pessoal em casa vai marcando... Frequente ou raro. E aí no final a gente dá o gabarito. Tá. Agora a próxima, vamos ver? Você demora um tempão para lembrar o nome ou quem é a pessoa que você encontra com frequência. Já passou por isso, Kátia? Eu já passei. Constrangedor, né? Não, eu cismo que o nome da pessoa é outro, eu passo a vida chamando ela de outra coisa. Isso é pior ainda. Isso é pior, você erra mesmo. Né? Porque o clássico é você encontrar uma pessoa e a pessoa começa a falar com você e você, quem é essa pessoa? E é chato perguntar, né? Do meio da conversa. Ainda mais a gente aqui que conversa com tanta gente, tantas vezes. E a pessoa às vezes fala com intimidade com você e você não tem a menor ideia. Aí você fica fazendo perguntas às vezes inespecíficas para ter uma dica, né? Mas uma dica é a pessoa não falar pra gente, e aí, você lembra de mim? Isso é... É sacanagem, né? Porque só cabe uma resposta aí, você não vai falar não. Não então, tenho a menor ideia de quem... Eu preferi falar não. Porque uma vez eu já falei assim, eu lembro, mas não sei da onde... Como que você não lembra? Não acredito que você não lembra que eu fiz isso. Então eu falei assim, desculpa, eu não me lembro. Aí ajuda. Já. Mas de modo geral, eu, por exemplo, eu dou um tempinho. E aí às vezes eu caio do cavalo. Faço perguntas inespecíficas e vejo se durante a conversa aparece o nome da pessoa. Mas o pessoal de casa tem que responder. Frequente ou raro? Isso é bem constrangedor e bem comum. Vamos ver mais uma. Mudando. Não, já foi. Isso. Você é daquelas pessoas que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você faz muitas coisas ao mesmo tempo, pela sua dinâmica de trabalho. Agora tem pessoas que têm muita dificuldade. Você até brinca, né? Pessoal que não consegue mascar chiclete, subir escada, né? Porque alguma das duas coisas sai... Mas acho que as mulheres fazem isso com mais facilidade, né? Então, hoje em dia, a gente tem muita gente fazendo várias coisas ao mesmo tempo e aí a taxa de erro aumenta. A analogia que a gente faz é com aquele pessoal que roda pratos, aqueles malabaristas. Quanto mais pratos, maior o risco de queda. Então, o ideal para ter uma boa memória é que a pessoa faça uma coisa... Por vez. Sem dúvida, a taxa de erros. Agora, tem pessoas que têm uma habilidade maior e menor. Isso é meio genético, né? Isso é característica pessoal, né? Sem dúvida. A próxima, vamos ver? Você esquece de coisas importantes como pagar contas, o fogão aceso e senhas de banco? Bom, senha de banco eu acho que é um inferno. Eles deviam decidir, ou todos têm 4 ou todos têm 5 dígitos. Exatamente. Porque cada banco tem uma coisa diferente. O que eu odeio são aquelas letras, né? Porque você põe o número, aí você fala, é impossível, e a pergunta? Né? Aí vem uma pergunta misteriosa, aí depois... E aí, gincana, né? Eles não entram num acordo para todo mundo fazer a mesma pergunta. Então, é isso mesmo. Difícil.
É isso mesmo. Eu esqueço frequentemente. Frequentemente, algumas dessas coisas eu Aqui, assim, são coisas importantes, na verdade. Aqui, assim, sempre quando você... Fogão aceso eu já esqueci, sim, a do banco eu esqueço sempre. Então, isso é um traço, né? Um traço de que algumas pessoas realmente têm dificuldade. Quando você perceber uma pessoa de idade mais avançada, isso é um sinal de alarme. Quando a pessoa esquece coisas que tornam a segurança Mas dela... como que você não vai esquecer a senha? Se são tantas senhas, tantos cartões e tanta coisa. Tudo hoje em dia tem senha. Você está falando... Eu só tenho um cartão. Você só tem... Não, mas eu tenho cartão. Aí eu tenho para entrar no tablet, para entrar no computador. Do e-mail. Do e-mail, de mais? 5 e-mails que eu tenho. Do Face. De 4 Facebook, de Twitter, de tudo. Tudo isso é de Facebook mesmo? 4. Então você marca frequentemente ou raro. O próximo, vamos ver. Você chega a esquecer do que você estava falando por qualquer distração? Raramente. Para mim também isso é raro. Agora, isso é muito comum para algumas pessoas, né? Começa a falar um assunto e aí qualquer distraçãozinha, a pessoa, o que a gente estava falando, também é um sintoma comum de memória, né? Então as pessoas marcaram aí quantos frequentes tiveram, quantos raros tiveram. Vamos para o nosso gabarito. Vamos ver o próximo. 1 ou 0 de resposta frequente, memória muito boa. Que foi o seu caso, Foi né, o meu Kátia? caso. Uma memória ótima, a gente até tinha testado antes no seu caso. 2 ou 3 respostas frequente, memória mediana, dá para melhorar. E 4 ou 5, resposta frequente, memorização ruim. Então esse é um jeito fácil, olhando, fazendo uma autocrítica. Está na hora de você procurar ajuda médica ou rever pelo menos os seus hábitos, né? Alimentares, de vida, de sono, de trabalho, né? Porque você pode estar não dormindo direito também, né? Isso acontece. O sono é fundamental, porque o sono ele não só prepara você para o dia seguinte, está mais atento e está memorizando mais, como ele memoriza e organiza as memórias do dia anterior. Então quem dorme mal perde duplamente. Não organiza o que aprendeu, o que viveu no dia anterior e não fica apto ao dia seguinte. Ora, outra coisa que também pode acontecer é distúrbios da glândula tireoide, também é? Depressão. Depressão em idosos simulam Alzheimer. Deve ter um monte de gente em casa, às vezes um paciente assim de uma pessoa de 70, 60 anos, às vezes a depressão dá um quadro de esquecimento, apatia que simula um quadro demencial, um quadro de Alzheimer. Então tem várias doenças que mimetizam problemas de memória estruturais. Né? Então quer dizer, a gente percebeu que a memória da gente está falha, mas não é esquecer uma coisa em outra. Esquecer coisas importantes e frequentemente tem que buscar a ajuda de um resto. Sem dúvida nenhuma, procurar um médico para estabelecer em qual parte do processo. De modo geral, as doenças são benignas, distúrbio de atenção, ou ansiedade, alteraçãozinha de sono ou algo comportamental, mas é óbvio que em alguns casos uma patologia mais grave pode precisar ser tratada. Olha, lembrar, gente, se você quiser refazer o teste ou então mostrar para alguém da família, entra no site do Dr. Leandro Teles, que é o www.leandroteles.com.br. Lá você tem o teste, você pode fazer direitinho ou então indicar que alguém faça, e tem umas matérias muito legais também que vão te ajudar a entender o quanto que o cérebro da gente é extremamente importante e tão pouco conhecido também. Legal. Nós, né? A gente fez inclusive esse site por conta disso. Então tem uma série de coisas lá, a gente colocou até mais testes. Legal. Possivelmente a gente traz em um outro dia aqui também ao vivo para fazer com você. Adorei, como sempre. Obrigada, viu? Obrigada pela ajuda. Até a próxima.